Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado da 7ª semana do Tempo Comum, dia 1º de março. Hoje os nossos irmãos cariocas celebram 460 anos da cidade maravilhosa de São Sebastião do Rio de Janeiro. Parabéns para todos! E também o nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Naquele tempo, as pessoas levavam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos ficaram muito aborrecidos. Jesus então disse: Não proibais as crianças de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Ninguém entrará no reino dos céus se não se fizer como uma criança desta. Depois Jesus tomou as crianças no colo, as abraçava e as abençoava. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos aqui diante do mistério da palavra de Deus. E se tem uma coisa que precisamos sempre ter consciência de que a palavra de Deus é um alimento diário, é uma comida, é o pão nosso de cada dia também, porque o homem não vive somente de pão, mas também da palavra que sai da boca de Deus. E às vezes o povo de Deus pode estar faminto. Faminto não só do pão material, mas faminto também do pão espiritual, que é a palavra de Deus. Na primeira leitura de hoje, ainda refletindo sobre o livro do Eclesiástico, que é um livro de sabedoria, um livro sapiencial, nós vamos encontrar uma belíssima reflexão sobre a identidade do ser humano, onde vai dizer o autor sagrado que Deus criou o ser humano abaixo de um Deus, semelhante a ele. Dotou ao ser humano de inteligência, de razão, de capacidade de discernir. Também colocou em seu coração os sentimentos de justiça, de bondade, para que assim ele pudesse se guiar até o Senhor. Mas também esse ser humano foi feito do barro, e também para o barro ele vai voltar. De tal modo que carregamos esse grande dom, como nos ensinou um dia o apóstolo Paulo, em vaso de argila. E o grande dom que nós carregamos é o Espírito do Senhor que nos foi concedido, que nos foi dado. Mas carregamos esse grande tesouro, este grande dom em vasos de barro, dentro das fraquezas e das debilidades humanas. Mas mesmo assim, diz o nosso autor sagrado, o Senhor colocou o ser humano para poder administrar bem o jardim do Éden. Administrar com sabedoria e com justiça. Porque como o ser humano foi dotado também de liberdade, então diz o nosso texto sagrado, o Senhor vai pedir contas a ele, de todas as suas ações, de tudo que falou, de tudo que fez, de tudo que não falou e também de tudo de bom que não fez. Por isso o ser humano é colocado para administrar o jardim, e cada homem e cada mulher com uma data já prevista pelo Senhor, de chegar e de partir. Cada um na plenitude do seu tempo, cada um no seu mistério. Por isso, enquanto esse tempo não chega, é importante que eu e você caminhemos, que eu e você busquemos ao Senhor com a mesma ganância de quem busca dinheiro. Porque aquele que te criou sem ti não vai te salvar sem ti, como nos ensinou Santo Agostinho. 90% é pura obra e misericórdia do Senhor, mas 10% é a participação da liberdade humana. Por isso, o autor sagrado vai colocar esta grandiosidade do ser humano não como dono do jardim, não como senhor do jardim, mas aquele que é corresponsável com o Senhor para administrar bem o jardim que pertence ao Senhor, até o momento em que cada um de nós tivermos que partir para recebermos aquilo que plantamos a vida inteira. Hoje nós encontramos Jesus aborrecido, Jesus ficou aborrecido. E poucas vezes nós vamos encontrar um Jesus aborrecido nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, vamos encontrar Jesus aborrecido quando entrou no templo e encontrou o templo desvirtuado. O sentido originário do templo havia sido extraviado. Então Jesus também fica aborrecido, nervoso, pega um chicote e vai chicotear a todos.
Depois Jesus também fica muito aborrecido com a falta de fé dos seus concidadãos, dos seus conterrâneos. Quando ele vai ali e ele experimenta a dureza de coração deles, o fechamento para crer. Fechamento. Então Jesus também fica muito triste e aborrecido. E agora nós encontramos também um Jesus aborrecido porque os discípulos estão impedindo que as crianças cheguem até Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes eu e você podemos incorrer num erro seletivo. Um erro que o apóstolo Paulo já havia acusado a comunidade de Coríntios também. Um olhar seletivo, um desejo de conveniência e seletivo, de acolher essa pessoa porque é importante, de acolher esse outro porque tem dinheiro, de acolher esse outro porque tem influência, e diz o apóstolo, isso aí é fazer acepção de pessoas. Isso aí é se converter em alfandegário de Cristo, você pode, você não pode, você não tem roupa digna, você tem roupa digna. Isso seria uma lástima. Isso seria uma lástima para a evangelização. Porque o que se pede àquele que vai ser testemunha de Jesus é a proximidade com as pessoas, a cercania com as pessoas. Porque ninguém evangeliza de um escritório. Ninguém evangeliza distante das pessoas. A evangelização é afetiva e não racional. A evangelização, ela acontece com relações interpessoais, relações calorosas. Por isso, nesse momento agora, os discípulos, não sei se pensavam que as crianças não tinham valor, porque socialmente elas eram consideradas sem valor. Elas não tinham dinheiro para comprar. Elas não podiam ser enviadas para a guerra para lutar. Então elas eram somente um peso social, porque era boca para comer. E quantas vezes numa casa o casal também vai pensar assim, mais um filho, é mais um peso, mais uma boca para comer, já não é mais uma graça, já não é mais um regalo, né? Um presente de Deus para a humanidade. Então, os discípulos também estão nesse momento fazendo acepção de pessoas. Eles não querem que as crianças cheguem até Jesus. Eles não querem que Jesus perca tempo com as crianças, porque é perder tempo. Principalmente porque as crianças vão correr, vão fazer barulho, vão retirar a paz do lugar. Mas uma casa sem criança é uma casa morta, né? Uma casa sem criança está tudo ajeitadinho, tudo arrumadinho, mas sem vida. Onde tem criança tem vida, tem alegria, tem gritaria, tem também energia sendo colocadas à disposição. Por isso Jesus fica muito aborrecido com os discípulos e vai dizer, não proibais as crianças de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E somente entrará no reino dos céus aquele que se fizer como uma criança desta. É a mística de Santa Teresinha do Menino Jesus, a infância espiritual. E não o infantilismo espiritual. Aqui nós não estamos falando de infantilismo espiritual. Aqui nós estamos falando de uma infância espiritual, de uma pureza de intenção, de uma pureza de caráter, de uma transparência, como as crianças também sabem fazer. Elas também carregam as dosagens de maldade delas, elas também carregam. Elas também são egoístas, elas também querem as coisas do jeito delas, aí vem o pai e a mãe que precisam educar, mas isso faz parte da vida da criança. Os pais é que devem educá-las, então, para a solidariedade, a bondade de segurar, de aguentar tempo, isso aí cabe aos pais. Mas Jesus então fica muito aborrecido com os discípulos hoje, porque eles querem impedir as crianças de chegarem até Jesus. E ele vai dizer, não as proibais, porque delas é o reino dos céus. E quem não se fizer pequeno como uma criança desta, não entrará no reino dos céus. Esta palavra de hoje ajude a nós pastores, principalmente, a termos um pouco mais de paciência com as crianças durante a missa, durante as celebrações, porque às vezes nós causamos grandes terremotos, grandes pensamentos assim tumultuados, justamente porque as crianças não conseguem ficar quietas, Mas é importante que as acolhamos com muito carinho e que aprendamos, principalmente, congregar as crianças, inserir as crianças nas preocupações da sociedade humana, porque elas também fazem parte da história. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós, paz e bem.